Vamos começar com uma pergunta que, à primeira vista, parece não fazer muito sentido, né? Totalmente. Porque um teólogo, um pregador com quase 15 anos de fé, uma fé reconhecida, decidiria ser batizado. Soa como refazer algo que já estava feito. Exato. Pois bem, a gente vai analisar hoje um texto que é quase um diário de bordo teológico, sabe? Um relato bem pessoal de Jarbas Júnior que responde exatamente a essa questão. E o título já entrega tudo, né? Por que me batizei quase 15 anos após a minha conversão? Exatamente esse. E o nosso objetivo aqui vai ser mergulhar fundo nessa jornada. Porque não é só a história de uma pessoa. Não mesmo. É uma janela para a gente entender a tensão entre a fé pessoal e a doutrina de uma instituição. Vamos rastrear os passos do autor, desde a conversão inicial dele, num ambiente que ele mesmo descreve como problemático, até essa decisão final de um novo batismo. É uma história sobre convicção, sobre dúvida e, no fim, sobre redescoberta. Exatamente. O percurso começa na Congregação Cristã no Brasil, a CCB, aí passa por um longo período de questionamentos, silenciosos, e culmina numa virada de chave teológica que muda tudo. Ok, vamos desvendar como essa construção de fé foi sendo desmontada e depois reconstruída. Vamos lá. Então, o ponto de partida é o que ele chama de primeiro batismo dele, lá em 2011, na Congregação Cristã no Brasil. Ele já começa o texto dizendo que isso pode surpreender muita gente. Sim, especialmente ex-membros, né? Isso, porque muitos sentem que nem tiveram uma conversão de verdade lá dentro, por uma, segundo ele, carência da pregação do Evangelho. E aqui já tem um ponto fascinante. Ele não joga fora a experiência inicial dele. Pelo contrário. Não, ele valida. Ele argumenta que mesmo em ambientes que ele depois classifica como seitas, podem existir fragmentos da verdade. E a metáfora que ele usa é muito boa. Qual é? Ele diz que igrejas não saudáveis oferecem orvalhos do Evangelho, enquanto as saudáveis oferecem tsunamis. Orvalhos e tsunamis. Gostei. Então, na prática, um orvalho seria o quê? Um hino que fala de Jesus, mas sem todo o contexto da graça. Algo assim. Exatamente isso. É um pedacinho da verdade, mas isolado. No caso dele, ele aponta para os hinos da CCB, que muitos são versões de clássicos protestantes, como quem carregava esses orvalhos. Entendi. E para ele, mesmo essa gota das boas novas foi suficiente para que o Espírito Santo agisse e gerasse nele uma fé salvadora. É uma visão bem nuançada da coisa. E isso é um ponto que pode ser até polêmico. A ideia de que uma conversão genuína pode acontecer dentro de um grupo que o próprio convertido depois vai chamar de seita. Muita gente diria que é impossível. Sim, mas ele defende isso fazendo uma distinção crucial que ele repete algumas vezes no texto. Que é? Ele não foi convertido pela CCB, mas por Jesus, apesar da CCB. A instituição foi o cenário, o contexto, mas a ação para ele foi divina, foi soberana e passou por cima das falhas do ambiente. Certo, então ele se converteu apesar da CCB. Mas o que eu não entendi de primeira lendo foi, se ele teve essa experiência genuína, por que ele caiu no que ele mesmo chama de legalismo? Não deveria ser o contrário? Uma experiência de liberdade? Então, essa é a consequência direta daquela metáfora do orvalho. Ah, faz sentido. Se justamente onde o evangelho completo não está presente. Onde falta o tsunami. Exato. O autor usa uma frase muito forte. Onde há pouca cruz, sobram doutrinas humanas. Como ele só recebeu gotas do evangelho, o vácuo foi preenchido por um manual de regras da CCB. E ele achava que precisava seguir aquilo à risca para garantir o céu. Isso. Ele se descreve como uma incoerência ambulante, um cristão de verdade no coração, mas vivendo sobre um sistema de obras, porque foi o que ensinaram para ele logo que se converteu. Uma fé genuína presa numa estrutura religiosa bem frágil. Perfeito. E essa estrutura, por ser frágil, baseada em regras humanas, uma hora ela ia rachar. E as rachadoras apareceram de um jeito bem simples, né? Com 2 perguntas de um amigo. É impressionante como, às vezes, uma conversa muda tudo. Sim, uma avalanche. As perguntas foram: onde está escrito que apenas quem fala em línguas estranhas é batizado com o Espírito Santo?
E qual a base bíblica para isso ser requisito para a liderança? E ele diz que isso foi o primeiro furo no barquinho CCBista dele. Exato! E o mais revelador não foram nem as perguntas em si, mas a reação dele. Uhum. Ao tentar formular uma resposta para defender a doutrina da CCB, ele percebeu que os próprios argumentos dele não o convenciam. Ele não achava base sólida na Bíblia. Foi um momento de... Epa! Aquele momento que a ficha cai. Exato. Aquele furo no barco forçou ele a olhar para a água que estava entrando e ele percebeu que não conhecia a água. E isso despertou a curiosidade de estudar a Bíblia por conta própria, algo que, segundo ele, não era incentivado lá na CCB. Foi aí que veio a pergunta-chave, aquela que assombra qualquer pessoa num processo desses. Qual? Se me ensinaram errado nisso, em que mais terão me enganado? Pesado. E a dúvida foi plantada. Mas o que realmente regou essa dúvida e fez ela crescer foi algo bem moderno. O algoritmo do YouTube. O algoritmo. Em 2014, a plataforma começou a recomendar para ele, insistentemente, um vídeo chamado Pregação Chocante, de um pastor americano, Paul Washer. Sim, e ele conta que ignorou por um tempo. Achou que era só um título para ganhar clique, né? Sensacionalista. Exato. Mas o algoritmo insistiu e ele clicou. E o impacto foi... Sísmico. Totalmente. Ele achou que ia ver uns 10 minutos e acabou vendo o sermão inteiro, de 1 hora. Ele descreve que terminou os prantos, com uma pergunta na cabeça. Por que ninguém nunca me disse isso antes? Exato. O que tinha nesse sermão de tão chocante para provocar essa reação toda? Bom, pregadores como Paul Washer e outros que ele começou a seguir, tipo John Piper, são conhecidos por uma abordagem muito direta, centrada na teologia da reforma. Certo. A ênfase é na soberania de Deus, na salvação só pela graça, através da fé, e num chamado bem radical ao arrependimento. Para alguém vindo de um sistema focado em regras externas ouvir essa mensagem da graça de forma tão crua... É como sair de um quarto escuro e olhar direto para o sol. Exatamente. Foi o tsunami do evangelho que estava faltando na vida dele. Faz todo sentido. Mas peraí, essa descoberta foi em 2014, ele só saiu da CCB em 2020. Ele passou 6, quase 7 anos lá dentro já com essa nova mentalidade? 7 anos é muito tempo para viver essa vida dupla, digamos assim. O texto detalha como ele lidou com essa tensão? Detalha, e essa é uma das partes mais angustiantes do relato. Durante esses anos, ele continuou ativo na igreja. Era músico auxiliar de jovens. Nossa! Ele descreve a agonia de ter que ensinar para os jovens coisas em que ele mesmo já não acreditava mais plenamente. Ele chegou a criar o que ele chama de grupos clandestinos de estudo bíblico. Tipo uma célula de resistência. Isso, com amigos que pensavam como ele para poderem discutir a Bíblia abertamente. Imagina o peso disso. A solidão de não poder ser transparente. Exatamente. Ele ainda tinha esperança de que poderia ajudar numa reforma de dentro para fora. Mas, com o tempo, ele chegou a uma conclusão bem dura. Nas palavras dele, era uma tolice alimentar expectativas em instituições humanas. Quando o problema é na fundação, né? Exatamente. A discordância não era sobre coisas pequenas, era sobre o núcleo da doutrina. Quem é Cristo, como a gente é salvo, mudar isso seria a instituição deixar de ser o que ela é. E essa frustração acumulada levou à ruptura? Que se concretizou em 2020, durante a pandemia, quando ele finalmente migrou para outra igreja. Ok, então ele sai da CCB, o conflito interno parece resolvido, mas a gente sabe que não, porque a questão central do texto ainda estava lá. Pendente. Nessa altura, ele ainda considerava o batismo dele, o da CCB, como válido. O que foi que virou essa última chave? A virada final foi em 2023. E, de novo, numa conversa com um amigo. Esse amigo apresentou a ele as doutrinas históricas e oficiais da CCB sobre a natureza de Cristo. E aí o foco mudou. Completamente. Não era mais sobre usos e costumes ou dons espirituais. Era sobre o centro da fé cristã. E ele descobriu o que exatamente? Ele descobriu que esses ensinamentos continham o que a teologia cristã histórica classifica como graves heresias cristológicas. Heresias cristológicas? Isso soa muito sério. Bem acadêmico. Para quem não é da área, o que isso quer dizer na prática?
Que tipo de ensinamento sobre Cristo seria uma heresia tão grave? Basicamente, significa ensinar algo sobre a identidade de Jesus que contradiz o fundamento do cristianismo histórico. Por exemplo, negar que Jesus é plenamente Deus e plenamente humano. Ou sugerir que ele é um ser criado, não eterno como o Pai. Entendi. O batismo cristão é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O argumento lógico do autor foi direto ao ponto. Qual? Se a denominação onde fui batizado professa um falso Cristo, um Cristo diferente daquele da Bíblia, então sob a autoridade de quem eu fui batizado? Desse falso Cristo. Para ele, a resposta foi sim. E isso significava que o rito, na visão dele, não tinha sido um batismo cristão genuíno. Uau! Essa é uma conclusão demolidora. E imagino que muito dolorosa também. Sem dúvida. Então, para organizar todo esse raciocínio e fundamentar essa decisão, ele resolveu transformar o assunto no TCC dele em teologia. Exato. O TCC, Análise da Validade do Rito Batismal da Congregação Cristã no Brasil, não foi só um trabalho acadêmico. Foi a maneira dele de processar, de organizar e explicar para si mesmo e para os outros por que ele precisava ser batizado de novo. Ou melhor, Pela primeira vez de fato. pela primeira vez de fato. No final do texto, ele parece querer se adiantar a algumas críticas, né? Ele faz questão de colocar os pingos nos is. Sim, ele é muito cuidadoso nisso. E o primeiro ponto é justamente sobre a palavra. Ele insiste que não foi um rebatismo. Certo. Para ele, como o primeiro rito era inválido teologicamente, o que aconteceu em 2024 foi o seu primeiro, único e verdadeiro batismo. O segundo ponto é uma distinção teológica que parece bem importante para ele. A diferença entre batismo e regeneração. Porque ele se preocupa em separar as duas coisas. Porque ele quer deixar claro que a salvação dele não aconteceu no novo batismo. Ele afirma que a regeneração dele, o novo nascimento espiritual, aconteceu quase 15 anos antes. Lá no comecinho. Exato. No momento em que ele creu em Jesus, mesmo dentro da CCB. O batismo, nessa visão, não é o que salva. Ele é um símbolo público, um sinal externo de uma realidade interna que já aconteceu pela fé. Entendi. Separar os dois mantém a validade da conversão original dele. Perfeitamente. E, por último, tem uma questão bem prática sobre a vida dele na nova igreja. Ele conta que participou da ceia e até pregou antes de ser batizado. Em muitas igrejas, isso seria impensável. Com certeza. Como ele e a liderança da nova igreja lidaram com isso? Eles trataram o caso dele como uma exceção. Uma exceção clara. Entenderam que ele era um convertido genuíno que foi privado de um batismo legítimo por ignorância teológica. Uma ignorância que ele não causou. E que ele estava buscando ativamente corrigir assim que entendeu a situação. A lógica pastoral foi que a comunhão e o serviço pertencem a quem está em Cristo pela fé. Não iam negar isso a ele enquanto ele caminhava para alinhar a prática com a nova convicção. Foi uma aplicação de graça pastoral em vez de um legalismo de processo. Exatamente. Olhando para a jornada completa, o que a gente tem é a história de uma desconstrução e reconstrução da fé. Um processo longo, de 15 anos, movido por uma busca pela verdade que o levou a questionar. E, no fim, abandonar a instituição onde a fé dele nasceu. Mostra o poder que uma simples pergunta honesta pode ter. Sem dúvida. E essa jornada, embora seja muito específica, com termos teológicos e tudo mais, ela deixa uma reflexão que vai muito além disso. Sim. O autor fez um exame crítico e corajoso dos fundamentos daquilo que ensinaram para ele como verdade absoluta. E isso nos provoca a pensar, independente de crença ou da falta dela. E qual seria a provocação final aqui? A provocação é esta. Quais são as verdades que a gente aceita nas nossas próprias vidas? Seja na família, na comunidade, na carreira, que talvez não resistissem a um exame mais atento. O que aconteceria se a gente aplicasse o mesmo rigor e a mesma honestidade intelectual que o autor aplicou à fé dele, às nossas próprias convicções mais arraigadas? E o que essa história mostra é que esse exame pode ser assustador e o processo bem longo. Ele levou 15 anos para conseguir alinhar a prática dele com a crença que se formou no coração. Exato. É um lembrete de que, às vezes, as perguntas mais simples
são as que exigem as respostas mais corajosas. E a coragem nem sempre é uma explosão, né? Às vezes é uma jornada silenciosa de muitos e muitos anos.